O William ou o Fagner, sem rodeios, quem deve ser titular? O Fagner teve um momento que ganhou em posição, ganhou a posição, né, ali, quando o Jardim começa a achar o time exatamente no jogo contra o São Paulo, mas o William tem conseguido jogar nos últimos jogos, talvez por uma queda física natural do Fagner, que é mais veterano. Enfim, e aí, na opinião de cada um de vocês, vou começar com você, viu, Pedro Torres, porque você me abandonou naquela tier list, então já vou jogar a bola quadrada para você matar no peito e sair jogando. Ô, Valu, então, eu tenho gostado muito desse processo que o William tem passado de recuperar o futebol dele. Acho que é um jogador com características interessantes, mas eu gosto mais da presença do Fagner no time titular hoje, porque o Fagner ajuda o Cruzeiro ofensivamente, mas eu acho que ele entrega mais equilíbrio defensivo do que o William. Ele me passa mais segurança defensiva, apesar do jogo do William contra o Palmeiras defensivamente ter sido muito bom. Eu ainda confio mais defensivamente no Fagner e acho que a combinação dele ali com as características do Christian me chamam mais atenção. Não me surpreenderia se o William retornasse como titular, mas por uma questão ali pessoal, acho que uma forma de enxergar o jogo, entender também, é importante entender as características, né? O Fagner, ele é um lateral que ele ataca menos do que o William, mas ele não é um lateral que deixa de atacar. O Willian é um cara muito mais ofensivo. Então, pensando nesse equilíbrio defensivo da equipe, o que o Cruzeiro viveu ali no seu melhor momento nessa temporada, eu escolheria o Fagner. Valu, talvez você venha achar que eu tô muretando e tudo mais, mas vou buscar explicar direitinho o que eu penso no momento. Guardadas as devidas proporções, me lembra um pouco o que o Cruzeiro viveu lá em 2013 com o Ceará e Mike. Ceará, um lateral experiente, Mike jovem, aí no caso são dois laterais experientes, tanto o William como o Fagner. Mas eu digo que me lembra no sentido dos dois atuarem em bom nível. Hoje é até difícil a gente falar de merecimento, por quê? Porque o Fagner, quando teve uma sequência maior como titular, foi bem, e depois disso, o William, quando tem uma sequência como titular, também vai bem. Então a gente está falando de dois jogadores que estão agradando, cada um conforme o seu perfil. Eu até me lembro que no Central da Toca, no dia de Cruzeiro e Bahia, depois daquele 1-1 contra o São Paulo, eu até fiz um texto sobre o Fagner falando que a sequência de jogos dele poderia fazer bem ao Cruzeiro. E aí eu até finalizo falando que isso poderia despertar no William aí um senso de competitividade, né? E o Jardim tem muito mérito de ter tirado o William da zona de conforto, e aí com isso hoje tem esse cenário de dois laterais bem, o que é um privilégio do Cruzeiro. No geral, eu me agradei um pouco mais do Fagner na sequência de jogos. Só que eu gostaria de ver o Jardim escalando conforme as características do jogo. Eu estava dando até uma olhada mais cedo em dados dos dois no Campeonato Brasileiro. O William, ele tem mais chutes, mais assistências e mais desarmes do que o Fagner. Por outro lado, o Fagner, ele sofre menos dribles, ele corta mais bolas e ele tem um índice melhor de disputas de bola vencidas. Então, no geral, o Fagner ele agrega mais para a parte defensiva e o William ofensivamente acaba agregando mais. Pensando no jogo contra o Grêmio, por mais que, como eu falei, o Fagner tenha me agradado um pouco mais do que o William, eu iria de William, porque eu acho que é um jogo interessante para o Cruzeiro explorar os lados do campo. Vale lembrar que por ali o Grêmio deve ter o Lucas Esteves, que particularmente acho um lateral muito fraco, muito vulnerável. E o William tem mais capacidade de explorar isso do que o Fagner. E tomara que esse ritmo de um revezamento entre os dois, conforme características, até questão física, siga. Eu acho que pode fazer muito bem para os dois e até mesmo para o elenco. Né? Serve aí como exemplo do que o Cruzeiro deve ter em todas as posições. Quem dera o Cruzeiro tivesse isso em todas as posições, né? Um nível tão alto de competitividade. Mas hoje eu sou mais a favor do Jardim se alinhar conforme as características do adversário. Então, difícil, hein? O problema foi a questão física ali do Fagner, porque era unanimidade, eu acho, né?
O que me tranquiliza, Valu, é que a gente voltou a confiar nos dois laterais, né? Pô, antes aí tava entrando o William aí, tava todo mundo. Teve um até que eu postei no Twitter uma vez, né? Falei, meu Deus do céu. E ele tava entrando naquele mesmo ritmo, né? Que ele tava antes de retomar o futebol, mas os últimos jogos do William aí, acho que trouxe uma tranquilidade. Eu também, na minha preferência, seria o Fagner, mas eu acho que hoje virou uma briga ali totalmente em aberto, né? E penso até que neste momento o William voltou a ficar à frente do Fagner. Cara, pra gente ver, né, como é que o futebol as coisas mudam rápido, né. Primeiro, é muito legal, ver esses números equilibrados, 8 jogos para o William, 6 para o Fagner, 5 do William como titular, 6 do Fagner como titular, minutos por jogo, 67 do William, 82 do Fagner, e total 532 do William, 491 do Fagner. Eu fui buscar aqui, eu até, Samuel, foi esse jogo eu tive a oportunidade de fazer no Mineirão, em loco, um jogo que o Cruzeiro jogou, surpreendeu, assim, eu não esperava que o Cruzeiro vencesse apresentando aquele nível, né? Acho que o primeiro jogo da sequência do Jardim que o Cruzeiro vence e mostra um bom nível é aquele jogo contra o Bahia, né? Tá certo que a mudança começou contra o São Paulo, mas ali, para mim, pelo menos, o Cruzeiro fez uma partida surpreendente. E o Cruzeiro foi bem pra caramba. Eu lembro de um jogador que entrou durante o jogo, que nem tá no Cruzeiro mais, felizmente, o escalador de meio fio. E o William entra também naquele jogo e não consegue entrar bem, cara, contra o Bahia. Eu não gosto da entrada do William. O Bahia começa a atacar ali pelo lado do William, enfim. E O nem Willian faz até tanto. coloca o Fabrício Bruno em apuros, né? Ele Sim, toma cara. ali um cartão amarelo porque o Willian não protegeu bem o Ele lado. cava uma. Eu acho que ele cava uma bola, não é? Tipo, ele dá um passe meio Isso, cavado. exatamente, exatamente. Sem peso para trás, curto, enfim. E aí, olhando pelo outro lado, né? O Fagner conseguiu conquistar uma sequência como titular, e essa sequência acaba ali no jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Fagner ele é titular contra o Flamengo, 90 minutos. Começa, evidentemente, no jogo contra o São Paulo, ele joga 90. Contra o Bahia, ele já joga 45. Contra o Vasco, ele sai aos 90 minutos, né? Sai ali no final da partida. É, e contra o Flamengo ele joga 90 minutos, depois Sport 90 minutos, aquela partidaça do Cruzeiro também, 4-0. E contra o Atlético Mineiro ele joga até o minuto 87, até o final ali quase do jogo. E de lá para aí começa a situação física, né? Do Fagner, que estava muito bem, e o William, então começa, né? Na sequência, joga bastante contra o Vila Nova lá em Goiânia. Ele participa, inclusive, de gol. Fortaleza 2-0, vai bem. E contra o Palmeiras, para mim, é a melhor partida até então deste retorno do William, né? Ele participa ativamente dos gols. Para mim, cara, em condições físicas e técnicas, é o William, tá? E falei, inclusive, quando ele estava em baixa, muita gente achando que o Cruzeiro poderia colocar o William num caixote, deixar lá na Praça 7 para o primeiro time que passasse poder levar para o seu elenco, né? Falei que a dificuldade do mercado não nos permite desfazer de um lateral que até bem pouco tempo atrás, até há um ano atrás, estava frequentando o ambiente de seleção brasileira. Então, eu tenho essa preferência pelo William, até pela dificuldade de termos hoje no elenco um jogador para fazer a ponta, um jogador para desequilibrar, para fazer uma diferença maior, além daqueles que já estão fazendo na parte ofensiva. A gente viu no último jogo. Não sei, será que de repente o William não pode começar a ser utilizado também ali na do Christian? Já aconteceu, né? Já aconteceu com o Jardim testando, então, por essa versatilidade, eu tenho essa escolha, essa predileção pelo William, mas lembrando, o ideal para mim é que até o final da temporada o Jardim consiga administrar muito bem os dois, para que a gente não viva aquela situação de um William, por exemplo, fazer
48 partidas como titular. O ideal é isso, vai administrando um e outro e também conforme vocês disseram aí, de acordo com o adversário.